queridos ouvintes, nossos amigos telespectadores que nos acompanham sempre, para entrarmos em plenitude, eu, você e Joana de Ângeles, mas sempre superando os desafios da nossa vida. E hoje nós estamos com um amigo querido, um amigo muito especial, que é um médico que vem lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para bater um papo gostoso aqui em nossos estúdios, que é o amigo Dr. Andrei Moreira. Como vai, Andrei? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, Iraci. Que bom recebê-lo aqui novamente. Como é bom, né? A gente poder bater um papo gostoso em torno de todas as emoções que causam tantas aflições, tantas fobias hoje, né? Nós estávamos conversando esses dias com uma médica e ela estava falando da fobia que vem de vidas passadas. Todas as fobias, elas têm a causa na vida passada? Não. As fobias, elas têm causa na nossa vida inconsciente. Elas se enraizam em uma fantasia, em um medo inconsciente de algo que está projetado naquele símbolo que nos causa medo. Como, por exemplo, uma chuva, ou um trovão, ou um animal, ou algum símbolo do dia a dia. Só que esse aspecto da vida inconsciente que causa a fobia, ele não necessariamente é das vidas passadas. Ele pode ser desta vida atual, da primeira infância, de traumas vividos pelo indivíduo, ou mesmo do processo educacional e das crenças que o indivíduo armazenou no seu inconsciente a seu próprio respeito, e também das experiências que teve. O fato é que as fobias, elas se sustentam na nossa vida inconsciente, mas as causas são variadas. Então, ou seja, a infância pode ser muitas vezes a causa da fobia, alguma coisa que está lá adormecido, quietinho. Pode e frequentemente é. Muitas coisas estão associadas a esta vida. Eu diria a você até que na maior parte das vezes está associada à vida atual. E em um menor número de casos às vidas passadas, embora exista uma correlação muito clara entre os traumas em vivências passadas e as fobias e a síndrome do pânico na vida atual. Mas eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que tinha pânico de cachorro e não se lembrava, mas então se lembrou durante a psicoterapia que quando pequena, muito pequena, foi visitar uma vizinha e estavam brincando de fazer aquelas cabaninhas em cima com colchão e cobertor, e estava no escuro, debaixo daquela cabaninha, e de repente um cachorro desconhecido da vizinha se meteu abaixo ali da cabana. Para uma criança pequena, um cachorrinho no escuro, desconhecido, ele é como um dragão atacando. Com certeza. Ela dissociou, o que é um fenômeno psicológico muito frequente, que é desconectar-se completamente da emoção, da memória daquele evento traumático para lidar com ele, é uma defesa psicológica, e não se lembrava do ocorrido. Apenas revivia isso todas as vezes que via um cachorro na vida adulta. Na verdade, quando ela via o cachorro, ela não tinha medo daquele animal que entrou debaixo da cabaninha. Ela tinha medo da sua fantasia, da sua interpretação daquilo que ficou o registro. Daquele desespero do momento. Exatamente. Que ficou gravado. Se nós temos numa primeira infância uma experiência traumática, como um abuso sexual, uma violência ou alguma situação mais extrema, isso também marca muito profundamente o indivíduo, a tal ponto de na vida adulta nós encontrarmos sinais e sintomas, tanto no temperamento, no comportamento da pessoa, né, nas características psicológicas, quanto também nesses fenômenos simbólicos, como acontece na fobia. A ciência e a psicologia andam de mãos dadas com o espiritismo? Totalmente. Kardec foi muito sábio quando afirmou em o livro A Gênese que o espiritismo e a ciência caminham par a par com a ciência. Que, aliás, o espiritismo e a ciência caminham de mãos dadas, né, par a par. Mas que o espiritismo não para aonde a ciência se detém. Ele vai mais além na explicação a respeito da imortalidade da alma, da natureza do espírito e da sua íntima relação com a matéria. Então, hoje e cada vez mais a psicologia descobre as nuances do espírito imortal.
a riqueza da sua vida inconsciente, que traduz tanto a vida presente quanto a vida passada. A ligação de mente para mente que acontece entre encarnados e nas relações obsessivas com desencarnados ou nas relações intuitivas com aqueles que nos orientam de mais alto. Tudo isso se torna cada vez mais perceptível através das pesquisas e dos fenômenos. Hoje, por exemplo, em pesquisas dentro das neurociências, se sabe que a consciência é um fenômeno não local. Mas a medicina, atualmente, diz que não sabe aonde está a consciência. Apenas diz, há evidências suficientes para saber que a consciência é não local. Ela não está residindo no cérebro, mas não sabemos... Ela não está aí, mas também não sei onde Exatamente. Ela tá. E o Espiritismo já explica onde que está, mostrando a realidade do espírito, do corpo mental, muitos e muitos anos, né? Quando a gente fala de autocura, a gente está falando já com o dedo ali na depressão, né? Porque a maior parte das dificuldades são as emoções, e a gente sabe que a depressão é o segundo lugar, né, no mundo, causa mortes pelo suicídio. E tem uma pesquisa que foi feita pelos médicos da área que trabalham com isso, que em 2025 será a causa número 1 da morte. Cada 10 pessoas, 6 pessoas têm depressão. O que seria a depressão hoje, no nosso mundo moderno? Porque a depressão sempre houve, só que ela não era reconhecida como doença, né, não se tinha conhecimento dela, né, da clareza que se tem hoje. Mas a gente sabe muito bem que ela teve um avanço assim avassalador, né? O que você coloca na conta disso? Bom, a depressão é uma doença da alma e realmente ela alcança níveis muito altos atualmente em virtude do estilo do homem moderno. Nós vivemos hoje uma sociedade hedonista, imediatista, e que demonstrou a falência dos seus costumes e dos seus hábitos. O homem clama por espiritualidade, por um sentido e significado mais profundo que dê sustentação diante das crises emocionais, das crises econômicas e políticas pelas quais nós passamos. Só quando o indivíduo tem um ideal profundo e uma profunda conexão consigo mesmo, é que consegue estabelecer um rumo de vida e um significado que não é dado gratuitamente, mas se constrói na caminhada da vida de cada indivíduo. Então a depressão, ela é um resultado do estilo de vida moderno, desde os hábitos alimentares, dietéticos e autodestrutivos em muitos aspectos da vida moderna, sobretudo nos grandes centros urbanos, até os comportamentos psicológicos, especialmente aquele que nós denominaríamos de rebeldia. Os espíritos nos dizem, nas atividades da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que por detrás da depressão há uma voz inconsciente que diz assim: já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Há um movimento de não aceitação da vida. Muitos não aceitam a reencarnação, reencarnaram-se compulsoriamente, ou estão em contextos de lutas e provas redentoras e não aceitam esses contextos. Joana de Ângeles fala muito disso, não é? Sim, sim. Ela também nos explica dessa não aceitação da sua história, do seu passado, das mudanças de fase de vida e dos momentos pelas quais nós passamos, em que a criatura fica fixada em um momento idealizado, em um caminho sonhado que não se concretizou ou que já foi, sem permitir que a vida seja novas fases. A gente vê, por exemplo, as pessoas deprimirem por mudarem as fases de vida, porque se envelhece, porque o corpo transforma, é que estão tão assentadas na beleza, na imagem e no significado, que as mudanças naturais da existência, nas fases que também devem ciclar e levar para outros objetivos existenciais, não seguem. E então, não na tem inaceitação, profundidade, né? Exatamente. Não, a gente vê que não tem profundidade. As pessoas ficam nadando no raso e não quer tomar consciência das coisas, né? Eu sinto isso muito nitidamente. No dia de hoje, né? As pessoas não querem se envolver com nada.
A alegria de Nada que dê viver, responsabilidade. ela é um resultado de uma profunda conexão com a vida, com o sentido existencial. Isso significa com o propósito de cada um nessa encarnação, com aquilo a que estamos aqui fazendo, não é? A que nos destinamos. Afinal de contas, a vida passa rápido, o corpo perece, e como nós não começamos com a concepção, nem terminaremos com a morte, somos um contínuo vida que se liga, não é, solidariamente entre as encarnações. Então nós temos que estar sintonizados com este propósito, com este objetivo, para que haja dentro do coração um profundo sentimento de pertencimento e de bom uso do tempo. Senão a vida passa ligeira e as oportunidades se perdem. Muito rápida. Joana de Ângeles, ela fala que toda essa globalização, essa tecnologia atual tão acelerada, nos traz uma quantidade enorme de informações, assim, diárias. E essas informações, elas não estão sendo digeridas por nós. Nós não estamos tendo tempo para assimilar, para refletir sobre elas. Uhum. Então, isso causa uma depressão muito grande. Você nota isso nas pessoas que você recebe? Como uma grande causa de ansiedade. Então, as pessoas têm ficado muito agitadas e também esvaziadas. Porque, por exemplo, a pessoa que gasta muito tempo nas redes sociais, vendo aquela superficialidade da vida alheia e vivendo daquela imagem que é o que se tem na maioria das redes sociais, ela se esvazia, se desgasta, se desvitaliza, além de entrar em um ritmo de ansiedade. Também a comunicação rápida pelo WhatsApp hoje em dia leva a uma expectativa de que as emoções, as relações e as vivências sigam este mesmo ritmo de velocidade, e isto devidamente não acontece, porque é necessário que haja os tempos das construções. Então, os relacionamentos que se estabelecem rápido, que crescem rápido, eles também fenecem rápido, geralmente em grandes crises, em grandes dores emocionais. Recentemente eu atendi um casal que se casou com 6 meses de relacionamento e com 1 ano já estava se separando e não entendia o que estava acontecendo. Não se deram tempo de vivenciar as fases naturais do conhecimento, da adaptação, do aprendizado, não é? Viveram só a fase da paixão, que é uma idealização, uma projeção de nós mesmos e da nossa necessidade de completude no outro. A gente vê tudo no outro que é maravilhoso, perfeito. Depois a gente começa a descobrir que não é bem assim. Não é bem assim. O pavão é bonito, mas o pé não é lá grandes coisas. É não verdade. Só o sapo vira príncipe, mas um príncipe também volta a ser sapo. Volta. A princesa também vira bruxa, e aí nós começamos a ver as características. Mas sabe, é aí que o amor pode acontecer. Com o amadurecimento, né? É na luz e sombra das relações que você pode haver uma relação afetiva genuína e profunda. Nós só amamos verdadeiramente quando nós somos capazes de nos mostrar inteiros e também ver o outro inteiro. E então decidimos valorizar mais a luz, a beleza, o que é cheio, o que é presente e rico no outro. Quando nós olhamos para o que é vazio, aquilo que falta, aquilo que não gostamos, aquilo que achamos que deveria ser diferente, então se esvazia. A crítica é um caminho rápido para que as relações feneçam, enquanto a admiração é a grande força que sustenta os relacionamentos afetivos. Porque na admiração nós estamos olhando para aquilo que está cheio, para aquilo que é belo, e isso estimula o outro no contato com o seu melhor. E a partir deste contato e da própria relação, cada um vai encontrando no outro, na relação e naquilo que a relação produz, um elemento de estímulo suficiente para que se renove, para que se modifique, muitas vezes sem nem saber como que acontece, e isso acontece de forma natural. Mas quando nós nos estruturamos na crítica, exigindo que as idealizações das paixões sejam concretizadas, que o outro seja aquilo que nós queremos que seja, que se adapte, que nos sirva, então nós projetamos egoicamente a nossa necessidade, muitas vezes infantil, não é? De reconhecimento, de valorização, de preenchimento, para que o outro ocupe. Isso em geral tem a ver com questões mal resolvidas com os pais. E que se dá dentro da relação de casal. Mas é engraçado, né? O que eu não gosto no outro é a minha sombra. Né? Então,
por que me incomoda tanto, né? E as pessoas no relacionamento estão se precipitando tanto hoje porque não há mais o tempo para maturar, né? O namoro gostoso, saudável, não há mais. É uma pressa, assim, absurda. E essa pressa, ela tira o prazer, sabe, aquela vivência especial da história, né? Da construção da história. E as pessoas ficam cada vez mais desiludidas. Tá certo, tem que desiludir mesmo, mas eu acredito que elas fiquem mais iludidas. Desesperançadas. Porque não acha nada que se complete. Porque vai buscar sempre o outro para se completar. E não vai achar nunca, porque vai ter sempre a fantasia de um outro mais perfeito, mais idealizado, que complete, que complemente, enquanto só a pessoa pode se autocompletar no encontro, né, consigo mesmo e com a sua autossuperação, com seu auto-amor, que passe a ver em si aquilo que deseja ver no outro, pois frequentemente o que a gente cobra do outro é aquilo que a gente não se dá. É o amor que a gente não se dá, é o valor que a gente não se dá, é aquilo que acha que merece ou que precisa, mas que o próprio indivíduo não se dá. Então quer que o outro acolha sem se auto-acolher. Sim. Quer que o outro valorize sem se auto-valorizar. Não é? Ou sentindo-se extremamente especial, grande, que deve ser servido. O que coloca num lugar de exclusão e de solidão, que não é possível estabelecer um ponto de contato. Né? E é muito interessante porque as pessoas, elas supervalorizam o que o outro tem de mais negativo. Toda atitude positiva do outro passa batido. Quando muito ela faz um elogio, um agradecimento, pronto, acabou, mais nada. E quando o outro faz alguma coisa que desagrada, alguma coisa negativa, a pessoa fica revivendo aquilo, alimentando aquilo e fazendo com que aquilo cresça cada vez mais dentro dela e que ela comece a buscar, né, inconscientemente os defeitos do outro. Né? O que levar para essa pessoa que está tomando esse rumo para que ela tenha consciência e desperte? Convidá-la a se auto-amar, a olhar para a grandeza daquilo que ela é como pessoa e a reconhecer que só ela é a que não vai se abandonar nunca. Perfeito. Todas as outras passarão. Então nós devemos ajudar os indivíduos todos a compreenderem que a relação consigo precisa ser a relação mais especial do mundo. Não a relação da valorização acima do outro, porque não é esta ilusão, a do auto-amor, mas a do respeito pela grandeza divina que há em si e pela beleza que há em si. Ainda que imerso em faltas, em culpas, em dificuldades existenciais que são naturais, mas se valorizando e se respeitando como alguém valoroso que é. E aprendendo a desenvolver este olhar de respeito e de amor, pois às vezes a pessoa não aprendeu ao longo da vida dela a fazer isso. Às vezes teve uma educação em que passou mesmo por desvalor e não aprendeu a se auto-respeitar e se auto-amar. E isso precisa ser agora uma conquista, que vai se dando também nas relações dignas que vão tratando a pessoa com a oportunidade do afeto, com a oportunidade do trabalho, como acontece, por exemplo, nos trabalhos em benefício do semelhante, né? Em qualquer natureza que for. Com certeza. Quando a gente fala para uma pessoa sobre o auto-amor, ela muitas vezes se confunde com o egoísmo. Até onde vai o auto-amor e até onde inicia o egoísmo? Isso é muito importante. Auto-amor tem a ver com centramento e conexão consigo mesmo. Egoísmo tem a ver com um desejo exclusivo de benefício para si a despeito do outro. Então eu tenho uma imagem muito simples para entender isso. Quando nós vamos voar de avião, a aeromoça diz: se acontecer despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Então ela diz: coloque primeiro a máscara em você para depois auxiliar aquele que está ao seu lado.
um jovem ou uma pessoa idosa. Alto amor é quando você coloca a máscara em você porque você precisa sobreviver. É aquilo que atenta para a autopreservação, o essencial e a valorização pessoal. Mas como alto amor é amor, uma vez que o indivíduo faz isso, se conecta ao outro para auxiliar dentro das suas possibilidades. Falta de alto amor é quando a gente tenta desesperadamente colocar a máscara no outro sem colocar em nós. É aquelas pessoas, por exemplo, são aquelas pessoas que dizem assim, eu sou muito bonzinho, muito boazinha, e no fundo são grandes carentes afetivos, porque na verdade não tem coragem de decepcionar o outro com medo de perder o afeto do outro. Sim. Porque não se dão afeto, então esperam que o outro dê aquilo que não tem. Perfeito. O egoísmo é quando nós colocamos a máscara em nós mesmos e não nos importamos com quem está ao lado. Ou, o que é mais frequente, colocamos a máscara em nós mesmos e pegamos a do outro porque a nossa pode falhar. É verdade. Ou seja, não nos importamos com aquilo que está ao lado. O outro, para mim, o outro é problema do outro, né? O outro é algo que está desconectado da minha vida. Então a pessoa olha somente para as próprias necessidades, desconectada do contexto, do sentido, da conexão e, sobretudo, desconectada do afeto. Porque no egoísmo não há vínculo afetivo. Enquanto no alto amor a pessoa estabelece uma valorização pessoal profundamente conectada no afeto e na conexão afetiva com os outros. E coloca-se a serviço, não é? O alto amor vitaliza, o egoísmo desvitaliza. O egoísmo mina as forças, deixa a pessoa solitária, isolada e angustiada. Enquanto o alto amor vitaliza, energiza, conecta, estabelece pontos de afeto e conecta a pessoa com sentido existencial. A pessoa que tem alto amor, ela atrai as pessoas para perto dela. Sem dúvida. Né? Porque ela torna-se cativante, né? Ela torna-se prazerosa a presença da pessoa. Né? Quando a gente está com uma pessoa assim. Agora, a pessoa egoísta, muito pelo contrário. Né? Você não tem prazer em ficar ao lado dela, não se sente bem ao lado dela. Ela te repele. Completamente, quer dizer, são sintomas ali que a pessoa pode identificar tranquilamente, né? E o fato dela ter alegria interior é muito importante, né? O bom humor vem contribuir com tudo isso, para ela mesma, para a saúde dela mesma, não é isso? Sem dúvida. O bom humor é a conexão com a alegria de viver, não é? Aliás, tantas coisas poderiam ser resolvidas com bom humor. É verdade. Com o jogo de cintura brasileiro. O brasileiro sabe tão bem, não é? Às vezes você sai de tanta saia justa, você evita tanto problema, tanta mágoa, tanto dissabor, quando se pode ser honesto emocionalmente e estabelecer humor com o dia a dia. Aliás, nós devemos ter humor com a gente mesmo, nós devemos aprender a rir de nós. Quando nós ficamos rígidos e muito sérios conosco mesmo, com uma autocobrança muito exigente, as coisas não caminham internamente. A gente tem que aprender a olhar para a gente e ver aquela criança ferida, ver aquela criança carente, ver aquela criança birrenta e acolhê-la nos braços. Não para que ela tenha livre expressão e possa nos comandar, mas exatamente ao contrário, para que, reconhecendo que dentro de nós há subpersonalidades com esses aspectos, como a Joana de Ângeles tanto nos ensina, nós possamos redirecionar as nossas forças conscientes para um movimento de autossuperação. Pois se você dá colo para sua criança, né, e acolhe e dá a ela aquilo que ela precisa, não exatamente aquilo que ela quer, então as coisas podem seguir. Eu gosto muito dessa imagem das subpersonalidades, e o Rubem Alves tem uma imagem também a esse respeito muito interessante. Ele diz que dentro de nós não há uma só pessoa. Ele diz que nós somos um albergue. Cada hora um bota a cara na janela. É verdade, muito legal. E que esse albergue precisa de um síndico, de alguém que comande aquela casa com as suas regras, com as suas funções e com seus movimentos, não é? Para que aquilo seja bem estruturado. Então a gente tem que aprender quando uma subpersonalidade aflora, quando um aspecto nosso vem à tona, e aprender a educar esse processo. É isso aí, é muito importante. Hoje a gente está conversando aqui, ao pé do ouvido e bem no tete-a-tete, tipo assim, ouvindo o seu próprio coração, né? É isso aí. Nós estamos chegando
no intervalo do bloco do nosso programa, do primeiro bloco, e nós retornamos já já. Não saia daí.